Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração, a Casa Espírita Nosso Lar, é o nosso lar realmente. Então, sejam bem-vindos a mais essa oportunidade que nós saímos do mundo externo, paramos um pouco para refletir a respeito da nossa vida, sob a ótica espírita, sob a ótica do Evangelho. E nessa noite que a gente tem a oportunidade de ter aqui na casa o nosso irmão Erivaldo, o famoso Didi, que vem lá de Barbacena para nos dar a honra da sua palavra, nos apresentar esse estudo na noite de hoje, para que a gente saia daqui melhores do que aqui nós chegamos. E antes de darmos início, a nossa reunião ela se divide em algumas partes, né? Então tem essa introdução com uma prece inicial, nós vamos ter a explanação de uma passagem do Evangelho através do Erivaldo, e no final nós temos o passe. Mas aí eu retorno aqui e a gente volta a falar disso, aí eu explico um pouco mais sobre o passe. Então, para que nós possamos começar a nossa reunião, vou convidar a todos a elevar os pensamentos a Deus, ao nosso Mestre amantíssimo Jesus, rogando a espiritualidade amiga, aos nossos benfeitores espirituais, os nossos anjos da guarda, que possam se fazer presentes junto a nós. E que nesse pensamento, Senhor, que a Ti direcionamos, sabendo que Tu sabes de nossas dores, de nossas necessidades, possa acalmar os nossos corações, serenar os nossos pensamentos e fazer de cada um de nós aptos a absorver a mensagem que viemos colher nesta noite e que esta mensagem nos sirva para o nosso dia a dia, para o nosso desdobrar junto da nossa família, dos nossos ambientes de trabalho, onde quer que estejamos. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E, como eu havia dito, né, nós temos a honra de receber diretamente de Barbacena nosso irmão Didi, e sem me estender mais, passo a palavra ao nosso irmão. Boa noite, meus irmãos. É uma grande alegria estar com vocês aqui novamente, né? Tivemos aí há pouco tempo. Hoje encontrando o Danilo aqui, que tantas vezes estivemos juntos nesse trabalho da doutrina espírita. E Deus nos proporcionando aí sempre os reencontros, né? Que a gente possa permanecer sempre se encontrando, trabalhando pela causa do Cristo através da doutrina espírita. Através dos nossos lares, né? Os nossos lares fraternos, os nossos lares espíritas. E nós trouxemos aqui uma mensagem, o Danilo até já falou, explanação evangélica, uma mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, para que a gente possa comentar aqui e estudar junto, né? Todo mundo fica à vontade para falar da nossa proposta que nós temos aí, que está no capítulo 16, intitulada Endireitai os Caminhos. É interessante quando Emmanuel coloca esses temas para nós, né? Aí a gente vai dizer assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou alguns dizem, eu sou o caminho da verdade e da vida. Aí Emmanuel traz uma mensagem, endireitai os caminhos. Aí será que teria outro sentido esse caminho? Diferente, né? Porque se o caminho é um só, é Jesus que é o modelo e guia, aí Emmanuel coloca para nós os caminhos. Nós vamos compreender isso. E nós temos um versículo que é de João Batista, que não é comum a gente encontrar, né? Nos versículos a gente tem muito ali dos evangelistas, mas esse é de João Batista. Não é de João Evangelista, é João Batista. Que ele vai dizer assim, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
João Batista 1:23. Então a gente vê que Emmanuel traz os caminhos. E João Batista está falando em endireitar o caminho do Senhor. Nós sabemos que João Batista é o precursor de Jesus, que veio 6 meses antes. Uma coisa interessante, né? Se Jesus, supostamente teria nascido na noite de 24 para 25 de dezembro, quando que nasceu João Batista? 24 de junho, né? O pessoal não comemora aí nas festas juninas. E a simbologia ali da festa, alguém já prestou atenção naquilo que acontece ali? Na festa de João Batista? O que a gente tem que representa nas quadrilhas? 2 coisas que nós temos. O que se faz nas quadrilhas? Fogueira e a outra coisa. Dançar também. Mas 2 símbolos que tem. Para conseguir um dinheirinho que está lá na ponta dele, o que é? Que é o mastro, né? O pau de sebo. Vocês já viram que isso aí vem de tradições? Conta-se, né, que na história que Isabel avisaria Maria do nascimento de João. Então o que elas duas combinaram? Que se ele nascesse durante o dia, ela ia hastear o mastro, porque estava lá na parte mais alta, e Maria conseguia ver onde morava Isabel. E que se fosse à noite, ela acenderia uma fogueira. Aí ficou a tradição. Mas aí diz que João nasceu por volta das 18 horas. No final do dia e início da noite. Ela fez as 2 coisas, acendeu a fogueira e hasteou o mastro. Isso aí vem de tradição para a gente, né? Isso aí são as tradições que nós não estamos afirmando que é verdade, nem nada, mas a gente vê que as tradições permanecem até hoje, né? A gente encontra isso daí. E Jesus, né? Sendo João Batista o precursor de Jesus, os 2 conversavam muito como crianças. Inclusive os 2 foi pego um dia no monte pelas mães, que estavam lá os 2 conversando, e Jesus apontando para João Batista, né, apontando o horizonte, demonstrando alguma coisa. O que será que eles conversavam? Né? Não disseram para a gente, né? Outra coisa interessante a gente vai ver, o exemplo de Jesus com relação à família. Jesus, durante 3 anos, ele cumpriu aqui a missão. Como Messias, que Elias, que João Batista faz referência a ele, já anunciava no Velho Testamento. E onde Jesus conviveu até os 30 anos de idade? No lar. Imagine qual era a conversa entre Jesus e Maria, a condição daqueles 2 espíritos. Alguém já imaginou? A gente não tem relato, né? Mas olha que coisa interessante. A gente pode imaginar a condição espiritual daqueles 2, quais seriam as conversas deles. E Maria pregou? Não. Ela absorveu tudo do Mestre. E após a desencarnação de Jesus, Maria consolava. Acolhia, né, em Éfeso, os irmãos transeuntes, os desvalidos, enquanto João saía para o trabalho, para a pregação, e Maria ficava ali consolando, e ganhou até o título de Mãe Santíssima. Aí a gente vê o quanto que esses 2 espíritos tinham em comum e qual a capacidade deles de consolar e orientar. Agora, daquilo que Jesus disse para nós, para todos nós temos aí escrito através dos evangelistas, que é o consolo para nós. A doutrina espírita, como nós sabemos, o consolador prometido, porque é aquilo que esclarece. Então, só consola aquilo que esclarece. Então, nós temos ali João Batista, a reencarnação de Elias, que anunciava a vinda do Messias. Eles falavam Messias, né? E tudo
tudo na nossa vida, tudo que a gente começa, tem o precursor. Vamos pôr em nós, por exemplo. Eu tenho vontade de fazer tal coisa. Já começa ali o princípio de tudo. Se eu tenho vontade e ponho em prática, eu tenho a boa vontade, né? Então a vontade vem como aquele que elabora as ideias, que elabora o planejamento para que eu possa dar sequência. E depois, através da boa vontade, eu vou executar aquilo que eu planejei. E nós, como espíritos, na erraticidade, veja bem, né, nós damos muito trabalho para os espíritos superiores, para os nossos amigos espirituais. Porque ali tem todo um planejamento muito bem elaborado e que a gente se dispõe a cumprir. E será que nós cumprimos? Quando a gente chega aqui, porque a gente esquece, né? Será que nós cumprimos tudo aquilo que a gente planejou na erraticidade, no plano espiritual? Nem sempre. E nós temos muitos exemplos, a gente falar aqui, se nós estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, olha, os espíritos se reuniam com Jesus, com Ismael, e era feito todo aquele planejamento que continua todo esse trabalho. E quantos deles que vinham aqui e se desviavam? Por causa ainda do orgulho e do egoísmo. E quando esses irmãos reencarnavam aqui no Brasil, com a missão de transformar isso aqui em Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque Jesus transplantou a árvore, né, do Evangelho da França, onde surgiu, quer dizer, de Jerusalém, de onde surgiu tudo, e vem para o Brasil. E também da França, porque qual é a condição do espiritismo hoje na França, né? Em relação ao Brasil, é muito pouca coisa. Então a gente vê que todos aqueles espíritos assim, reunidos com Jesus, e mesmo vinham aqui, esquecendo disso, muitos se desviam. Mas nem assim deixou de cumprir a missão. Nós temos muitos fatos interessantes que acontecem para nós com esses espíritos, para aqueles que são os precursores de tudo aquilo que está programado. Até o famoso jeitinho acontece, né? Quando Ismael mesmo, conversando com Jesus no plano espiritual, quando começa a aprisionar os índios, fazer deles escravos, trazer os negros, né, para cá como escravos, porque não estava previsto ser como escravo, mas veio porque precisava da mão de obra, foi aproveitado onde o homem se equivoca. Mas tudo aquilo ali, e Ismael sentindo, né, ele fica chocado com aquilo que acontece ali, e no encontro com Jesus ele vai perguntar se não tinha um jeitinho de mudar aquilo ali, né? E Jesus sorrindo para ele, calmamente vai falar que ele não pode interferir no livre-arbítrio dos homens. Os espíritos superiores não interferem no nosso livre-arbítrio. Nós que somos inferiores, que temos a mania de interferir na vida dos outros, né? Mas eles não. Eles estão ali para nos orientar, mas se a gente não ouve, se a gente não percebe, corre por nossa conta. Mas olha que coisas interessantes que tem, né? O homem, quando veio aqui, quando esteve aqui nessa função, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atrás de pedras preciosas, de esmeraldas, o que o homem fez? Foi desbravando outras regiões. Segundo as informações que nós temos lá, o único país na América, nas Américas, que não se fragmentou é o Brasil. Um país enorme. Tinha aquelas questões de um estado para o outro, como nós temos a política hoje e tudo, mas não se fragmentou. E atrás de esmeralda e tudo, o homem ia desbravando por todas as regiões que nós temos hoje no Brasil. Aí iam-se, eu esqueci o nome de um deles lá que começou a, se alguém lembrar pode falar, das igrejas, né, que ia construindo a igreja, era uma maneira dele agradar a Deus, porque tem aquele sentimento de culpa, Fernão Dias. Sentimento de culpa ia fazendo igreja, mas olha que coisa interessante. Por orgulho, né, vaidade, querer agradar a Deus, fazer uma barganha com Deus. Mas o entorno das igrejas, o que se formava?
povoados, fazendo com que as regiões do nosso país fossem habitadas. Eu ainda ouvi na semana passada o Alberto Almeida, num comentário ou numa palestra dele, eu ouvi no rádio, a rádio Web Fraternidade, ele fazendo um comentário, porque esse título, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, às vezes confunde muitas pessoas, né? Aí nós nos colocamos aqui achando que nós somos melhores do que os outros. Não, não é isso não. É uma região onde os espíritos superiores nos acolhem, atendendo às nossas necessidades, para que a gente possa fazer a nossa transformação. Vocês já viram alguém comentar que era doido para ir morar na Europa, algum país da Europa, que é uma beleza, né? Que vive todo mundo tranquilo, não tem perigo de roubo, é sossegado, não sei o que tem. Então, o que é isso? É a gente querendo voltar para o que a gente já fazia antes. Então, se a gente continua reencarnando, a gente continua repetindo as nossas reencarnações. Aí a gente, como espírito, a gente se torna seres, assim, muito frios, né? A gente respeita lá as leis dos homens, mas trabalha muito pouco o sentimento. Aí a misericórdia divina pega lá e fala, você vai encarnar lá no Brasil. Você parar de repetir suas reencarnações, né? Já que você está sempre repetindo, e vai para lá para você trabalhar o sentimento. Mistura lá todo mundo, né? As raças todas lá, e lá nós vamos aprender a trabalhar o sentimento. E nós estamos aprendendo. Há quem diga, né, que a situação está cada vez pior, será que está? Não está não, está tudo acontecendo. Claro que a gente complica, mas complica para quem? Para nós mesmos. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, uma endemia agora, né? Consequência de quem? Nossa, de não cumprir com aquilo que nós planejamos. E não tem nada errado. E ver como é que a gente ainda se equivoca. Quantas pessoas, eu já vi isso no meio espírita mesmo, né? Essa pandemia veio para fazer um mundo de regeneração. Será que é a pandemia que vai regenerar? Ela está contribuindo. Mas a gente só vai viver no mundo de regeneração o dia que tivermos os nossos corações regenerados. Quantos irmãos já vivem no mundo de regeneração? Não tem data marcada, não. Depende de nós, de cada um fazer a sua parte. Então a gente vê que todos nós temos oportunidade de estarmos regenerando, fazendo a nossa parte. Então a gente vê que o precursor é aquela porta de entrada. E por que nós estamos falando isso, né? Olha a porta de entrada nos acolhendo aqui. Como espíritos necessitados, mas também com conhecimento capaz de fazer o quê? A nossa transformação. Não é transformar o outro, é fazer a nossa, para servir de exemplo para os outros. Esse é o nosso papel, fazer a nossa transformação. E a gente falando de caminho aqui, nesse sentido que vai falar, endireitar os caminhos. Aí está no sentido de conduta. É de endireitar a nossa conduta. A nossa conduta. Então, os caminhos, quer dizer, a nossa conduta. Aquilo que a gente faz e que a gente sabe que precisa de corrigir. Santo Agostinho nos recomenda lá que no final, né, de cada noite que a gente faça uma avaliação do nosso dia, não faz isso? Isso aí todo mundo conhece. Todos os dias. Não podia ser uma vez por ano? Você vê, os espíritos superiores se reúnem num tempo muito maior, né? Jesus se reuniram aqui os espíritos crísticos, quando a Terra se desprendeu da nebulosa. Depois se reuniram quando Jesus encarnou aqui na Terra, né? Cerca de 4 bilhões e meio depois, olha o tempo. Mas fala com a gente para fazer uma revisão, uma análise do nosso dia. E porque, olha a nossa condição. Se a gente deixar para o dia 31 de dezembro, eu não sei o que eu fiz no dia 2 de janeiro. Por isso que fala todo dia para a gente ir criando o ato de fazer a nossa transformação. Porque a partir do momento que eu tiver consciência, certeza de que eu só faço o que é certo, eu não preciso ficar fazendo reflexão em cima daquilo que eu fiz.
Agora, se a gente parar para refletir no final do dia, nós vamos ver, botar na balança, né? O que eu fiz? Mais certo ou mais errado, né? Isso aí fica por conta de cada um de nós. Então, são essas reflexões que nós precisamos fazer para endireitar, né, a nossa conduta. Acertar, colocar no prumo, nos conectarmos com a lei divina que está na nossa consciência. Então, é tudo isso para nós. É ajustarmos com a lei divina. O que antecede essas mensagens no Caminho, Verdade e Vida, que vai falar da fé, no capítulo 15, se não me falha a memória, nós temos lá fé, que do latim é fides, né? Fidelidade. Então a gente ouve muito e a gente vê, Deus é fiel, não resta dúvida. Agora e eu? Fidelidade à lei de Deus. Como é que está a minha condição com relação a essa fidelidade à lei de Deus? Então tudo isso é para a gente fazer o quê? Ajustar a nossa conduta. Isso que nós precisamos fazer. É outra coisa que nós temos aqui com relação às nossas ideias, né? As nossas ideias, quantas ideias nós temos ainda cristalizadas? Que a gente precisa modificar. Porque às vezes muita gente confunde a característica de um trabalho com a repetição do trabalho. Característica é uma coisa, agora repetir é outra. Ah, a nossa casa sempre acontece tudo do mesmo jeito, ele quer uma característica da casa. Se acontece tudo do mesmo jeito, como nós estamos evoluindo? Nós estamos repetindo as mesmas coisas. E uma reunião, um trabalho, não deve ser sempre igual. Deve melhorar a cada nova oportunidade. Assim como a gente pega e enxerga, né, na doutrina espírita, nos ensinamentos dos espíritos, aquele ensinamento que está ali. Eu não sei se acontece com vocês, quando a gente vai estudar, eu gosto muito de estudar, fazer o minucioso do Evangelho, né? De oportunidade junto com os irmãos, a gente busca ler, reler, ouve palestra e etc. sobre aquele assunto. E quando a gente chega na casa espírita, às vezes você lendo ali, antes de começar algum comentário, você enxerga um negócio e fala assim, gente, eu não enxerguei isso aqui antes. Como que eu não vi isso? Como que eu não prestei atenção? Aí a gente imagina, né, que sou eu que prestei atenção. Mas prestei atenção. Mas prestei atenção por quê? Olha a inspiração que nós temos dentro de um templo, de uma casa espírita, que ainda temos necessidade de estar reunidos. Onde nós somos inspirados. Não é aquele empurrãozinho que está na gente, ó, enxerga aí o que está aí. Isso, pelo menos comigo, acontece demais, de enxergar uma coisa que eu não enxergava antes. Estou lendo aquilo ali e não consigo. Outro fato que acontece é quando a gente está reunido, você fica com alguma coisa, a gente não estou entendendo bem isso daqui. De repente, um momento, é isso que eu precisava, que eu queria entender. Às vezes uma coisa muito simples. Por isso que nós temos necessidade de viver, né, nos unirmos para estudar a essência divina em nós. Desenvolver o Cristo interno através do estudo. E essas obras, que, por exemplo, nós estamos estudando aqui um versículo de Emmanuel, é isso que Emmanuel faz. O poder de síntese que Emmanuel tem é muito grande, né? De dizer tanta coisa em poucos parágrafos, em poucas frases, em poucas palavras. É muita coisa que ele traz para nós, em cima de um ensinamento. Então ele começa dizendo assim, o versículo que está abaixo nós vamos repetir. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Então não passou, permanece no ar. A convocação do precursor. Todos nós estamos aqui convocados. Permanece, é um chamamento para nós. Olha o que João Batista fazia quando ele pregava, né? Quando ele começou lá o batismo, o que era? Ele pregava o arrependimento, né? Arrependei-vos. Ou seja, é a oportunidade de transformar, de mudar o padrão
de vida, vibratório, porque viria o Messias. É a gente se preparar para receber o Messias. Então essa convocação, ela vem o tempo todo. O que nós estamos fazendo aqui hoje na Casa Espírita? Fomos ou não fomos convocados? Todos nós fomos convidados. A gente vem se quiser, né? Tem alguém aqui que veio obrigado? A gente costuma vir obrigado pela própria consciência, né? A coisa está feia pro meu lado, eu estou precisando, eu vou lá. Aí a gente veio, mas é a consciência que está cobrando. Do mesmo jeito que tem muita gente que foge por causa da consciência, né? Quando a gente começa a estudar as leis morais, que está ali dentro do livro dos Espíritos, e começa a consciência a não cobrar, aí muita gente fala, não dou conta disso não, vou deixar para a próxima. Já que existe a reencarnação, vou deixar para a próxima. Aí vai ter dores maiores e sofrimento. Natural, porque se a gente vive consequências, é natural que aconteça, mas nós estamos aqui convocados. É a misericórdia divina nos dando essa oportunidade. Para que a gente seja o quê? Para que a gente seja verdadeiros discípulos do Senhor, aquele discípulo que é fiel, que busca realmente seguir ao Cristo. Claro que com muitos equívocos a gente vai errando, mas vai acertando. A gente se torna sábio quando aprende com o erro do outro, mas continuando o nosso trabalho, até chegar à condição de apóstolo. Olha Pedro, Jesus não disse que Pedro negaria? E isso próximo a ele encerrar a missão dele aqui entre nós como personalidade, como Jesus. E Pedro o negou. Porque ele sabia da condição ainda dos discípulos. Só se tornaram apóstolos depois que Jesus partiu. Até então eram seguidores, porque era fácil. Se a coisa apertar aqui e pegar, eu chamo Jesus. Mas ele foi. O Cristo permaneceu, mas Jesus partiu. Aí tinha que dar o testemunho. Agora é comigo. Eu tenho que fazer, porque ele não vai vir aqui fazer por mim, não. Agora é minha vez. É o testemunho que nós temos que dar. Então nós somos convocados a fazer o quê? A dar o testemunho daquilo que nós já temos condições. E Pedro realmente deu testemunho após a desencarnação de Jesus. Até chegar à condição que quando foi crucificado, disse que não era digno de ser crucificado como o Mestre e Senhor. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Para não ser crucificado igual a Jesus. Mas deu o testemunho. E isso é só para a gente poder ir analisando esse testemunho que nós estamos dando, o que a gente já é capaz de fazer. Nós não vamos dar um salto aqui, chegar na condição de Pedro, né? De uma hora para outra, não. O próprio Pedro, após a desencarnação de Jesus, ele conversando com Jesus em espírito, pedindo, né, que chegasse até ele o trabalho para que ele começasse a trabalhar. Isso está relatado, se não me falha a memória, no livro Entre Estante da Vida, de Irmão X. Se eu estiver errado, vocês podem falar, viu, gente? Que os estudiosos aí podem ficar tranquilos. Que em 3 situações, aí ele conversando com Jesus, e Jesus diz para ele, né, já desaparecendo o vulto de Jesus, amanhã, Pedro, amanhã. E Pedro, no outro dia, acorda cedo, toma o café dele, limpa a casa, enfeita a casa e tudo, e aguarda chegar aquilo que Jesus ia enviar para ele. E pela manhã, chega um homem ali que era procurado pela justiça, batendo na casa de Pedro pedindo socorro. E Pedro o reconhece. Será que ele acolheu ele? Que era um homem procurado pela justiça, ou será que ele entregou para aqueles que estavam atrás dele para prender? O que vocês acham? Se coloca no lugar de Pedro. Tem um bandido aí perigoso, solto, vem na minha casa pedir ajuda, falou, opa, é a oportunidade que eu tenho de entregá-lo para a justiça. Foi isso que Pedro fez. Você, né?
que anda fazendo tudo errado, vem pedir socorro, misericórdia, e entrega ele. Por volta do meio-dia, aparece uma mulher considerada de má vida, em situação muito difícil, que era apedrejada pelos garotos, pelas pessoas que vinham na rua pedindo socorro. E ele faz a mesma coisa. Expulsa ela dali porque conhecia a condição dela. E no final da tarde chega o terceiro, que era um homem que vivia embriagado, estava bêbado pedindo ajuda. E da mesma forma, ele expulsou ele de lá quase a pontapé. E no final da noite, ele ali triste, né? Porque Jesus não havia encaminhado trabalho nenhum para ele começar a realização dele. Quando lhe aparece o mestre, e ele vai conversar com ele, né? E ele fala: Senhor, o Senhor não me enviaste o trabalho para que eu pudesse começar a minha obra. E ele: como não, Pedro? Por 3 vezes eu te enviei, e você negou aos 3. Mas Pedro aprendeu, né? Não precisou repetir mais. Aí nós trazemos para nós estamos precisando de repetir muita coisa. Teve um irmão nosso que fez um estudo lá na sexta-feira, o El Sander, né? A maioria conhece. A gente falando assim: Pedro negou Jesus 3 vezes, e nós? Eu até respondi para ele: 3 vezes também, né? Às vezes por minuto, às vezes por hora, às vezes por dia. Né? Quantas coisas que a gente nega Jesus na aproximação do nosso irmão, daquele que a gente diz que é um chato, né? Está vindo ali na rua, eu atravesso para não encontrar com ele. E às vezes ele é chato só porque ele quer me agradar. Mas ainda é da nossa condição. Eu não estou com tempo agora não, vou fugir dele. Então, quantas vezes nós negamos Jesus? Então, são situações que a gente vê, mas o que a gente pode fazer? Pensa bem se é fácil lidar com as situações que chegou até Pedro. Mas ele aprendeu, porque depois ele foi capaz de lidar com todas elas. De acolher, né, na casa do caminho, a todos esses nossos irmãos. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação justa, acabam desanimadas e vencidas. Porque quando a gente se depara, a primeira coisa que a pessoa fica, nós vamos para a doutrina espírita. Eu achei muito bonito as frases, né, que tem um efeito muito forte, como aquela frase do Chico que diz assim: se você não pode começar a... já até esqueci a frase. Se você não pode... Fala aí, gente, ajuda a lembrar aí. Se você não pode fazer um novo... Fazer um novo fim é o final da frase, né? Se você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, você pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Não é bonito isso daí? Mas é bonito. E o que a gente faz disso? E será que a gente se transforma daqui para frente após ouvir uma frase dessa? Então, o que acontece com as pessoas conosco quando essa manifestação da fé que a gente acha bonita? A gente começa a fazer uma barganha com Deus, né? Olha, eu agora confio em Deus, acredito em Deus, sei como é que as coisas, sei que existe a reencarnação, sei que eu já fiz muita coisa de bom, agora eu quero alguma coisa em troca. Eu quero que atenda às minhas necessidades, que as coisas cheguem para mim, tipo a cura de uma doença. A gente começa a pensar dessa maneira. E se a doença que é a cura? Porque toda doença provém do Espírito, e se ela que é a cura? Ela é o remédio, que eu vou me depurar através da doença. E eu posso até desencarnar com ela. Então é isso que nós precisamos entender, porque não vai dar salto. Tudo tem o seu trajeto. Aí como a gente fala, o precursor, aquilo que vem primeiro. Então vem uma doença, o precursor, para que eu possa reparar aquilo que eu cometi, eu estou reparando. Agora, como que ficam os méritos?
Então a gente precisa confiar e viver um dia de cada vez, que aquilo que for melhor para nós vai acontecer e nós estamos nos auxiliando nós mesmos. Confiar em Deus e suportar com resignação, segundo a bem-aventurança que traz para nós, né? Do Sermão do Monte. Termos resignação no sofrimento, na dor, que é difícil, não é? E é uma coisa que Eurico Bassanufo queria muito compreender, né? Sobre resignação, ser resignado. Era uma coisa que deixava ele, e o que ele fez? Quando ele participou da primeira reunião mediúnica, ele pensou, né? Que se fosse verdade, que os Espíritos estivessem comunicando, que João, evangelista, né, se comunicasse através de Aristide, que era semi-analfabeto, e explicasse para ele o Sermão do Monte. E explicasse essa passagem, bem-aventurados aflitos. Que ele queria entender como é que uma pessoa aflita, sofrendo, como é que ela pode ser bem-aventurada. E ele foi convencido, né? Porque realmente no final da reunião foi ele que comunicou e explicou o que ele queria entender. E durante toda a noite, à luz de lamparina, né? Ele vai estudar o livro Depois da Morte, Leon Denis, e compreendeu, ou seja, despertou nele tudo aquilo que ele já sabia, né? E se torna um trabalhador digno, fiel do Cristo que teve entre nós. É isso que acontece. Então é um despertar para nós. Esse mudar a nossa conduta. É que a gente, esse chamamento é para que a gente se desperte, para seguir o Cristo. Não é despertar para que o Cristo venha até nós, que ele já veio e permanece. É despertar para que a gente o siga. Que nós sejamos discípulos sinceros, verdadeiros do Cristo. Aprendendo com ele, que ele segue à frente. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? A gente, quando passa pela dor, nós precisamos fazer essa pergunta. Pedir socorro, a dor não diminui, a gente pergunta onde que ele está. Será que ele está distante? Se não me falha a memória, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 2, não recordo o título agora, me parece que é lá mesmo que vai falar, né? Que Jesus nos acompanha desde o princípio. Que princípio que é esse? Desde que fomos criados. Desde o princípio. Ele já era. Nos acompanha de perto desde o princípio. Então ele não está longe, ele está perto. O que acontece conosco? É que a gente às vezes não percebe. Não é capaz de perceber que ele está presente, que está ao nosso lado e que caminha conosco. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o convite está feito. Então nós precisamos ir a ele, que ele está do nosso lado. Caminha conosco, junto de cada um de nós. Agora essas perguntas são feitas. E nessa questão dessa pergunta que é feita, nós temos a questão da prece, né? Será que Deus sabe das nossas necessidades? Por que fazer prece, então? Para que a gente faz prece? Será que é para a gente se ligar a Deus, recordar de Deus, lembrar que Ele existe, que está tudo sob controle? Porque a gente é que desvia, a gente esquece. Então, endireitar os caminhos é justamente isso, porque o caminho é Jesus. Mas e quanto desvio que nós temos? E toda vez que a gente desvia, a gente tem que retornar ao ponto que a gente parou. Porque o caminho tem uma direção. A perfeição é atingir o alvo. Você vê, por exemplo, lançar uma flecha lá no alvo, né? Acertar o alvo, ela tem que ter uma direção linha reta. Se desviar, não atinge o alvo.
E o nosso objetivo é atingir o alvo. De todos nós. Mas a gente desvia e não tem que voltar lá para ser lançada novamente. Não tem que partir de onde começou. É isso que acontece conosco. E esse trajeto, né, quando a gente desvia e retorna, nós sofremos. Aí que está o sofrimento. A dor é inevitável, né, que é uma causa nossa. Agora, o sofrimento é opcional. Por isso, a resignação. Se nós formos resignados, nós vamos ter a dor, mas não vamos sofrer. Mas ainda é difícil para nós evitar esse sofrimento. Mas a gente pode começar desde agora, né? Eu sempre falo, acho que eu já falei com vocês, quando a gente tem uma dor, um tipo de cólica que a gente tiver, o que a gente faz com o corpo? A gente se contrai, não se contrai? A dor aumenta ou diminui? Diminui contraindo? Ela aumenta. Mas a dor é tanto que é uma tendência que a gente tem, se a gente relaxar, ela diminui. Pode fazer o teste que dá certo. Agora, quem é capaz de relaxar na hora que está a dor? Essa que é a parte mais difícil. Mas se a gente respirar, procurar respirar calmamente, relaxar o corpo, ela diminui. Com certeza diminui. Quanto mais a gente contrai, mais ela aumenta. Mas não é fácil relaxar. Assim como a gente deve, né, mudando a direção, o rumo, transformando, a gente e mudando os nossos hábitos. A gente precisa exercitar. Tudo nós precisamos exercitar. Se não exercitar, não tem jeito. É impossível. A teoria é uma coisa, mas a prova vem através da prática. E a hora que a gente sempre dá um jeitinho, né? Minha filha, como professora, falou que a gente estava aplicando prova, aí tinha um menino lá que, até muito inteligente, né? Ele ficou numa dúvida lá e perguntou para ela se o sapo era anfíbio ou outra coisa lá. Ele ficou na dúvida, né? Entre uma coisa e outra. Aí ela falou assim, hoje eu não sei de nada. Hoje eu esqueci tudo. Aí ele pegou e colocou as duas coisas. Ele estava na dúvida, ele colocou as duas. Né? Você vê, ele raciocinou rápido. Ele falou, uma das duas está certa. Colocou as duas. E não já é um princípio do que a gente está falando aqui? Quer dizer, já acertei a metade, né? A outra metade eu aprendo depois. E olha que coisa interessante. Se ele colocou as duas opções, porque ele sabia que uma estava certa, será que ele vai, depois, na hora de corrigir, será que ele vai se enganar depois? Provavelmente não. E assim somos nós perante, às vezes, a dor, que a gente aprende com a dor. Quanta coisa que a gente podia evitar para não passar pela dor, a gente não evita. Aí vem a dor, aí depois a gente fala, agora eu tenho que evitar. Senão o bicho pega. Não é assim? A mesma coisa da nossa evolução, tudo depende, que nós vamos falar, né, que o que mais existe no mundo é água, no nosso corpo é água, então a nossa evolução depende da água. Evoluir depende da água. Ou é pelo suor ou é pelas lágrimas. Se a gente não for pelo suor, vai ser pela lágrima, porque vai vir a dor e vai me chamar. Aí eu vou ter que transpirar depois. Porque tranquilamente na sombra, sem fazer esforço nenhum, sem sacrifício nenhum, nós não evoluímos. Nós ficamos estagnados. Aí lembra que nós estamos aqui no Brasil como necessitados para fazer essa parte aí. Para chorar e suar. Para que a gente possa fazer a nossa transformação. Gente, vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Ou está complicado demais? Então vamos lá. Não compreendem que através de mensageiros generosos do amor
o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Isso aqui é uma coisa interessante. Ele se encontra ao lado de todos, indistintamente. Agora, esse sincero é o que a gente falou ontem. O discípulo sincero é aquele que percebe. Agora, aquele que não é sincero é aquele que não percebe que o Cristo está ao lado. Essa que é a diferença daquele que é sincero daquele que não é. Então, quando Emmanuel coloca aqui, do discípulo sincero, primeiro nós vamos entender, mas será que é só do que é sincero e o outro está abandonado? Não, não está não. É porque aquele que é sincero, ele percebe. Gente, nós percebemos nas pequenas coisas. Quantas coisas que nos acontecem, às vezes num ato simples, a gente tem essa proteção divina. Há pouco tempo eu fui girar um cavalete de ferro, uma coisa até pesada. Eu fui girar, não sei o que eu arrumei lá, que ele girou para o outro lado, e eu estava de chinelo. E ele raspou no meu dedo do pé ali, raspou e pegou no chão, machucou um pouquinho. Depois eu pensei, olha a proteção divina como é que é, porque se pega em cima do dedo, tinha quebrado o dedo todinho, esmagado o dedo, mas não pegou, só raspou e machucou um pouquinho, cortou, mas não quebrou meu dedo. Então nós não temos proteção. São umas coisas simples que a gente precisa aprender, né? E evitar, aprender a tomar mais cuidado da próxima vez, e etc. Porque quando a gente tem autoconfiança, o que acontece? Eu quase cortei o dedo da mão fora com a tal da maquita, né? Fala maquita, mas é a corta-mármore, né? Gente, eu trabalhei como bombeiro em aeroporto, dando instrução 15 anos, de como usar equipamento. Eu fui para a reserva, estava na reserva. Fui cortar um toquinho com uma serra, segurei ele na mão aqui e passei a serra ao contrário. Falei, é só um detalhezinho, não tem perigo. Não tem não. O dedo ficou pendurado, né? Aí, tá vendo? Ó? Com a misericórdia divina, emendou e ficou aqui. Por mais um pouquinho tinha cortado fora. Mas por quê? Autoconfiança. Eu sabia que estava fazendo errado, mas fiz. Paguei para ver. E de quem que é a culpa? Né? Olha como é que a gente se equivoca. Aí quando vai falar do precursor, o que antecede a esse ato que eu fiz? A instrução. Eu sabia que eu não podia fazer, mas eu fiz. E está aí a prova dos nossos equívocos, né? Dos nossos enganos. A gente pagar para ver o que vai acontecer, nós vamos sofrer consequências. Tudo nós vivemos consequências. Hoje nós estamos vivendo consequências de ontem. Consequência dos nossos atos. Para que eu esteja bem amanhã, consequência dos atos de hoje. A cada dia basta o seu mal. Por isso a gente volta a falar naquela análise que a gente deve fazer todos os dias, todas as noites, né? Para a gente não se perder. Vamos deixar para o ano, não, que a gente esquece rapidinho, né? Aí nós vamos ficando mais experientes, assim, tem muita coisa na memória, a gente vai esquecendo bastante coisa. Então, vamos fazer 2 vezes por dia, para não esquecer, para dar tempo de relembrar tudo. E vamos seguindo em frente. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos reveladouros do erro sistemático, invoca ao céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Essa questão de santificadora, aquilo que é santo, que é santificado, né, que nós vamos trazer para nós vamos aprender, quando vai falar aqui, dentro da doutrina espírita, tem uma fala que a mediunidade é coisa santa. E tudo que é santo deve ser divulgado, trabalhado santamente. Uma das coisas é não cobrar por aquilo que nós fazemos, né? E será que acontece alguma coisa disso? Alguém se aproveita da condição que tem de trabalhar isso?
sinta a influência santificadora do Cristo. Porque quando Emmanuel se refere ao Cristo, né, acredito que todos saibam, nós estamos repetindo aqui, ele se refere à nossa essência, à essência divina, que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos trabalhando. Quando ele se refere a Jesus, ele está falando do guia e modelo, que é a personalidade do Espírito Crístico perfeito que esteve entre nós. Mas quando ele está falando do Cristo, ele está falando da essência que está em nós. E está falando também do Cristo Jesus, que é aquele que nos acompanha de perto, que está perto de nós. Então nós precisamos evocar o Cristo dentro de nós e fazer o trabalho santo, santificar aquilo que nós fazemos. Como que é isso, hein? Aquele que está 10 passos na minha frente, ele faz um trabalho santo. Como é que eu vou fazer um trabalho santo? Será que eu faço tudo aquilo que eu sei que é certo? Tudo aquilo que eu já entendo que é certo, que eu sou capaz de fazer, ele é santo. Se eu fizer da melhor maneira possível, é um trabalho santo. Tudo que fazer com perfeição, diz Emmanuel também. Com perfeição, gente, é fazer o melhor que a gente pode. Porque é diferente de um para o outro. É diferente. Se a gente pegar aí um desenhista profissional para desenhar uma árvore, e uma criancinha lá de 5 anos desenhar, qual a árvore que vai ficar mais bonita para os nossos olhos? É do profissional, não é? Agora, se a gente pedir uma criança para explicar o que é a árvore, por que ela desenhou daquele jeito, às vezes a explicação dela vai ser muito mais profunda. Nós passamos uma experiência dele quando nós estivemos em Sacramento, lá no Colégio Allan Kardec, e a vice-diretora lá mostrando para nós e exemplificando lá dentro do colégio como é que eles trabalhavam com as crianças, né? Desde pequenininho, eles começam a colher desde 8 meses de idade, para receber as crianças na escola. E falando, então eles pegam a criança de 2 anos, aí de manhã, senta eles lá debaixo de uma árvore e pede eles para prestar atenção na árvore. Aí cada um vai contar aquilo que viu, não sei o que, tudo que você possa imaginar, eles vão contar, né? Além daquilo que eles viram e além da imaginação. Porque a nossa mente é muito fértil, principalmente quem é médio tem a mente mais fértil ainda, que tem que tomar cuidado com essa parte muito fértil, né? Porque senão a gente cria muita coisa que não existe, porque é muito fértil. Aí na parte da tarde pega as crianças, senta lá debaixo da árvore e pede elas para observar. Quando chega com 5 anos de idade, pede para desenhar uma árvore. Aí eles desenham. E às vezes você vai olhar e falar, jamais é uma árvore. Agora pede para cada um deles explicar o que é uma árvore. Eles relatam aquilo que eles aprenderam observando uma árvore. Aí o que nós estamos fazendo com relação a gente quando fala aqui endireitar os caminhos, né? Que é a conduta. Nós estamos conduzindo o ser para que ele possa prestar atenção na natureza divina. Porque tudo provém da natureza. Tudo nós aprendemos com a natureza. A gente só vai copiando. Mas tudo vem através da natureza. Então, como a gente fala, Humberto Holden, espiritualista, e ele estudou teologia, né, formado em teologia, estudando o Evangelho, tem até o Evangelho dele, né, as explicações que ele tem, que bate muito com a doutrina espírita. Ele vai dizer que no Brasil a educação não está em crise. Aliás, depois ele fala assim, inclusive no mundo, a educação não está em crise. Vocês sabem por que não está em crise a educação? Ele fala isso num livro, me parece, um livro até um título, não sei se é o Homem Integral, que de volta também tem um livro desse. É um livreto. Ele vai dizer assim, ele falou, como que pode estar em crise uma coisa que não existe? Então nós temos o Ministério da Educação, que na realidade é o Ministério da Formação Intelectual Profissional. Agora, educação, o que está colocado lá no Evangelho segundo o Espírito de Deus para nós? É o quê? É a arte de formar o quê? Caracteres. É de trabalhar o caráter do ser humano. Então a gente vê nesse trabalho que eles fazem lá, que desde novinho começa a trabalhar o caráter do ser humano. A prestar atenção na natureza.
haver a misericórdia divina em tudo que chega até nós, para que a gente possa trabalhar. Isso aí é uma maneira da gente ser um facilitador na mudança do olhar, da atenção, de despertar o Cristo em nós, observando a criação divina. Por que o facilitador? Porque não estamos ensinando, não. Nós estamos facilitando o aprendizado daqueles que estão vindo ali, que estão sob a nossa responsabilidade. Então é aquele trabalho que vai somar ali a nossa condição de caráter do ser humano. O respeito que nós devemos ter por tudo e por tudo. Porque tudo está em a natureza. E nós aprendemos muito com a natureza. É muito perfeito tudo aquilo que a gente passa a observar. E quando nós falamos isso, para a gente observar uma coisa, observar quem? Nós mesmos. Como é que nós estamos diante de tudo e de todos? Nós estamos prestando atenção em nós? No ser que somos? A gente se conhece? Ou nós estamos nos descobrindo, nos conhecendo? E a gente se conhece através do outro, né? Principalmente quando eu vejo defeito no outro. Aí eu vou conhecendo que eu tenho muitos defeitos. Porque eles estão em mim. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Então aqui ele está falando porque às vezes a gente se queixa demais, e quando a gente fala assim, entrega nas mãos de Jesus que ele resolve. Jesus se entregou à cruz, mostrando a humildade dele, fazendo a parte dele. Aí na hora da dor, do sacrifício, eu vou entregar para Jesus que ele resolve para mim, ou eu tenho que resolver a mim? Olha, gente, Jesus é muito claro nas passagens que nós temos. Toma a tua cruz e me siga. O que é a nossa cruz? É tudo aquilo que a gente precisa ainda alijar de nós. Todos os nossos erros, defeitos, tudo aquilo que a gente tem que reparar que nós estamos carregando. E ninguém vai fazer por nós, só nós temos que fazer. Então ele diz, toma a tua cruz e me siga. Levanta-te, toma o teu leito e anda. A mesma coisa. O leito representa aquilo que ele tem que carregar, que tem que se livrar dele, até não ter necessidade mais. E quem aqui de nós não tem necessidade? Então a gente precisa se libertar. E nós vamos nos libertar da cruz quando tivermos mais necessidade de reencarnar. A não ser numa missão extraordinária, como Jesus, né? Aí eu estou liberto da cruz. E a gente não vê nas religiões tradicionais que a gente tem aí, chega na sexta-feira da paixão, comemora-se a paixão de Cristo na sexta-feira. Crucifica-se o Cristo, para libertá-lo no domingo. Libertá-lo da cruz. E ele vai dizer assim, eu venci o mundo. E nós, seres, nós estamos aqui, a gente quer vencer no mundo, né? Vencer no mundo é através da matéria. Agora, vencer o mundo é se libertar da matéria. Se libertar da cruz. Então, nós precisamos entender isso, que nós não precisamos mais crucificar Jesus. Nós estamos crucificados. Nós precisamos nos libertar da cruz através do guia e modelo que é Jesus. Esse é o nosso papel. Mudando a nossa conduta. Endireitando o nosso caminho. Endireitando o nosso caminho. Buscando aquilo que é certo, que é correto, que é justo. Vamos encerrando. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Regenera os teus impulsos. Desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos. Nós somos seres que reagimos? Ou a gente só age? Chegou aqui, me xingou, chamou de tudo enquanto é nome. Eu não vou reagir, só vou agir, né?
Eu concordo, perdoo. Ou será que a gente usa aquele recurso? Eu não levo desaforo para cá. Por que o ser humano, um briga contra o outro, nós temos ideia e tudo? Por causa das reações. Nós somos seres que ainda reagimos, faz parte do instinto. Nós muito mais reagimos do que agimos. E onde é que Jesus reagiu? Em todas as situações ele agiu ensinando. E ensinou agindo. O tempo todo. Toda a existência dele foi isso. O que Judas esperava dele, Judas Iscariotes? Que ele reagisse mediante a prisão e usasse os poderes dele para mostrar para o povo, né, para as autoridades, que eles estavam errados. Mas ele não reagiu, ele agiu perdoando até o último momento, dizendo para Maria: eis aí o teu filho, mulher, né, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe, Maria, para dizer que a vida continua e que nós devemos viver em família. O Danilo falou aqui no início, né? Nosso lar. Nós estamos aqui num lar de bênçãos. Num Brasil que nos acolhe com os nossos defeitos, com as nossas necessidades, nos dando a oportunidade de sermos pessoas melhores. Nós temos liberdade de trabalhar em nós mesmos, né? Naquilo que a gente acredita. Todas as religiões, todos os cultos, aqui nós temos essa liberdade. Veja bem, para a gente aprender a respeitar uns aos outros. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós temos oportunidade de sermos melhores do que nós mesmos a cada instante, a cada momento. Desfaze-se as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Aquilo que nós falamos antes, porque muitos de nós ainda não percebem Jesus, porque estamos envolvidos em sombras que nós mesmos criamos. Nós precisamos nos libertar dessa sombra, né? Dos maus pensamentos, do pessimismo, de achar que está tudo errado, que está cada vez pior. Não. Nós devemos fazer a nossa parte, fazer bem feito, nos desvencilhando dessa sombra, nos descobrindo, desenvolvendo o Cristo que está em cada um de nós. Vós sois luz. Então nós precisamos brilhar. Se nós somos luz, precisamos brilhar. Desenvolver a sombra, que aí nós vamos sentir Jesus em nossos corações. Essa é a mensagem que a gente deixa para vocês. Que a gente possa, né, hoje e sempre, sentir Jesus em nossos corações. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, complementar alguma coisa. Discordar, está à vontade. Danilo está doido para responder ali, viu? Se quiser fazer pergunta, Danilo está aí. Ele não voltou a passeio, não. Voltou a trabalho. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.